Celebramos amanhã o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro. No dia 31 de outubro de 1517, ou seja, há 105 anos atrás, Martinho Lutero, há 505 anos atrás, 505, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg, difícil o nome, tá? 95 teses contra aquilo que nós biblicamente entendemos, né? Martinho Lutero entendia e nós concordamos com ele que eram os erros da igreja naquele período. E ele pregou, literalmente, ele pegou martelo, prego e ele pregou nas portas daquela igreja, do castelo, da catedral, né? É uma catedral muito bonita, esses 95 pontos, e ali Lutero estabeleceu 5 pontos, desses 95 ele fez um apanhado, e ele estabeleceu 5 bases, para que nós pudéssemos identificar a verdadeira, genuína fé evangélica, cristã evangélica, que hoje, né, a gente conhece como as 5 solas. E evidentemente, quando Martinho Lutero fez isso, ele era um monge, né, um padre católico, católico romano, e quando ele fez isso, a liderança da igreja pediu que ele se retratasse, né, que ele dissesse o que ele estava dizendo, o que ele estava afirmando naquelas 95 teses. E a resposta dele foi com essas palavras: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei. Pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Lutero, ele começou a perceber na movimentação da igreja os equívocos que a igreja daqueles dias estava cometendo, né? A igreja que estava, se a gente for tomar o ano de Cristo, né, depois de Cristo, o calendário ocidental, a igreja que estava com 1500 anos, 1517 anos, e muita coisa havia sido desvirtuada, muita coisa tinha saído do eixo, tinha saído da base, que é a Bíblia, que são as Escrituras Sagradas, e foi por isso que ele se levantou, e nós entendemos que ele fez isso induzido pelo Espírito Santo. E hoje nós somos, né, por isso que nós somos chamados protestantes, porque foi um protesto de Martinho Lutero que a igreja cristã e evangélica no Ocidente foi estabelecida. E eu queria falar um pouquinho hoje, a pastora Carla ministrou hoje de manhã, no culto de manhã, e falou sobre isso, e nós não queremos deixar passar em branco, porque isso é muito importante para nós, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, aonde tem igreja para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é tipo. O que é que identifica quais são as bases de uma verdadeira igreja, da verdadeira igreja de Cristo? Na verdade só existe uma igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, família de Deus na terra. Só existe uma igreja. Essa igreja, ela congrega em vários locais do mundo, tem, né, assim como lá na minha casa, a minha casa não é igual à sua, né? A minha casa não é igual à casa do meu irmão, apesar de nós sermos da mesma família, ele tem uns hábitos na casa dele que eu não tenho lá em casa. As igrejas, as denominações, né, vamos usar esse termo, elas são assim também, somos membros da mesma família. Mas nem todas, algumas se vestem de um jeito, outras de outro, tem um ritual de um jeito, uma liturgia de culto de outro jeito, uns oram mais alto, outros oram mais baixo, outros batem palma, outros não batem palma, enfim. Mas a igreja é uma só. Porém, também existe igrejas falsas. Existem igrejas no movimento religioso mundial, mas vamos, né, restringir aqui para nós,
no Brasil existe igreja falsa. E como é que a gente identifica a igreja verdadeira? Um amigo meu diz que, ele afirma o seguinte, que você não pode, para você identificar o que está errado, você tem que pegar o que é verdadeiro. Por exemplo, quando os técnicos vão tentar identificar notas falsas, sabe o que eles fazem? Para identificar qual nota é falsa, nota de dinheiro é falsa, eles pegam uma nota verdadeira e colocam do lado da falsa. É assim que você identifica. Como é que a gente faz então para identificar uma igreja verdadeira? Você tem que pôr comparado com o que é a igreja verdadeira. É assim que você identifica uma igreja falsa. Você vê como é que é a igreja verdadeira, e a igreja verdadeira ela está sustentada nas escrituras, na palavra, na Bíblia, que é a palavra de Deus. É isso que decide, é isso que define. Não é o meu gosto, não é o gosto de A, B, C ou D. É o que a palavra define como sendo povo de Deus. E nós vamos passar, por esses pontos, pelas 5 solas que resumem essas 95 teses que ele pregou, lá na porta da Catedral de Wittenberg, e que deram início então à Reforma Protestante e nos trouxe até os dias de hoje. O primeiro ponto, somente a Bíblia. Por que é que a gente pode afirmar? Talvez você já tenha ouvido, já tenha lido em algum lugar, mas quem disse que a Bíblia é verdadeira? Quem disse? Como assim? Aí você vai para alguém e diz assim, mas na Bíblia está escrito, e a pessoa diz assim, mas eu não ando pela Bíblia, eu não vivo baseado na Bíblia. Um cristão genuíno, ele tem a Bíblia como regra de fé, como norte para a sua vida. Então, somente a Bíblia, sola scriptura, foi o termo em latim que ele usou, somente a Bíblia. Eu vou usar aqui alguns versículos, são poucos versículos, mas depois você pode pesquisar, como estava na moda aí nos últimos debates, dá um Google. Você pode dar um Google para depois se enriquecer o seu conhecimento em relação ao que é as 5 solas, do que é que nós estamos falando, o que significa a Reforma Protestante, por que é que em 1517 houve essa separação, por que é que o Martinho Lutero, que era um padre católico, rompeu com a estrutura da igreja daquela época e deu origem à igreja cristã, evangélica, protestante. Você precisa saber, para você não ser enganado nem por mim, iludido nem por mim. Eu sempre digo aqui, você não pode simplesmente engolir tudo que eu falo. Você precisa pegar o que eu falo e comparar com a nota verdadeira. Qual é a nota verdadeira? A Bíblia. Pastor disse tal coisa no culto domingo lá, e eu fiquei meio na dúvida. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Tá certo. Não, tá errado. Tá errado. Então eu não vou ficar com isso que aquele pastor disse. E isso pode acontecer comigo, irmão. E você deve fazer isso. Se você quer crescer na fé e ser um cristão maduro e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida através da fé nele, você precisa colocar o que eu falo à prova na Bíblia. Você precisa. Quando você sai daqui no domingo, você deveria chegar durante a semana, anotar os textos, o que o pastor falou, e chegar em casa e corrigir. Está certo o que o pastor disse? O que ele afirmou lá a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito do homem, a respeito do pecado, a respeito da salvação, da condenação, da justiça, do juízo, isso está certo, é assim mesmo. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura, a Bíblia, a escritura sagrada, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus deixou a Bíblia, a palavra, as escrituras foram deixadas por Deus. E depois você pode, no ano que vem, a gente vai retomar o em 9,
e nós temos ali um módulo que é sobre panorama bíblico, e você vai aprender sobre como é que a Bíblia foi compilada, como é que ela foi construída, como é que ela chegou até nós, por que é que nós não temos alguns livros que outras religiões têm, no que eles chamam de Bíblia. Aí você vai entender alguns princípios, algumas verdades, e poder ficar cada vez mais preparado, porque olha o que diz o texto: as Escrituras, elas são inspiradas por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto, esteja preparado para toda boa obra, para tudo aquilo que Deus quer fazer na vida e através da vida daquela pessoa. A Bíblia precisa ser base da nossa fé. Quando isso aconteceu, lá em 1517, a Bíblia estava esquecida. Boa parte do movimento religioso, ela era proibida de ser lida. Você sabia disso? A Bíblia já teve um tempo que ela foi proibida de ser lida. E quem lia a Bíblia eram apenas os grandes sacerdotes que sabiam falar latim, porque só tinha tradução da Bíblia em latim. E como o povo não tinha acesso a essa língua, não tinha aprendido sobre essa língua, falava o popular, né? Eles só ouviam alguns trechos. Quando um sacerdote, numa missa, num culto, falava algumas palavras e aquilo se tornava verdade para eles. O padre falou, o pastor falou, o bispo falou, o sacerdote falou, é verdade. Você sabia que até hoje acontece isso? Você está aqui me ouvindo domingo após domingo, e eu acho que você está me ouvindo domingo após domingo porque você acredita no que eu falo. Mas de novo, será que o que eu estou falando é verdade? Será que eu não estou te enganando? Será que eu não estou te iludindo? Será que eu não estou querendo te manipular? Você nunca pensou nisso? Naquele período, a Bíblia era proibida. Então as pessoas não tinham acesso, porque o que existia era em latim, só quem sabia falar latim, e só os sacerdotes estavam autorizados a manusear as Escrituras Sagradas. O povo não tinha acesso. E o que eles ouviam, eles não compreendiam. Tinha uma informação limitada. Aí o que Lutero fez? Ele ficou recluso, escondido, que começou a ser perseguido, porque fez esse movimento, e ele começou a traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, no caso dele, para o alemão, que era a língua que ele falava, que era na sociedade na qual ele vivia. E ele ficou anos da sua vida traduzindo a Bíblia para a língua do seu povo, para que o povo pudesse ter os recursos necessários para ler. E assim ele publicou a primeira edição da Bíblia na linguagem do povo, alguns anos depois, e assim o povo começou a ter acesso à Bíblia. A palavra que às vezes hoje a gente tem não valoriza tanto. Se você soubesse o trabalho que deu, quanto suor e sangue custou para que a Bíblia chegasse até nós. Não existe outra verdade acima da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática para a vida cristã saudável. Você quer ter uma vida cristã saudável? Quem aqui deseja ter uma vida cristã saudável? Leia a Bíblia. Se aprofunde na Bíblia. Gaste tempo lendo a Escritura Sagrada. Ouça a pregação. Não tem problema nenhum você ouvir pregadores. Nós temos ótimos pregadores no Brasil. Mas sujeite tudo que você ouve. Tudo que você ouve. A Bíblia. E assim você vai ter uma vida cristã saudável e vai desfrutar melhor daquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Primeiro ponto, sola a Escritura, somente a Bíblia.
Por quê? Porque tinham muitas informações chegando, e muita gente dizendo muita coisa, e começaram a acrescentar umas ideias, e começaram a criar algumas coisas, e então Lutero falou, não está certo. E então ele fez e escreveu isso. Segundo ponto que ele escreveu, somente Cristo. Quando você vai ler a palavra, você vai descobrir que Cristo é supremo sobre tudo e sobre todos. Somente Cristo, o Jesus de Nazaré, o Nazareno, que foi ressuscitado e estabelecido como Cristo, Filho do Deus vivo, enviado para perdão dos nossos pecados. A mesma carta de Timóteo, só que a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só existe um mediador. O que é que Lutero começou a perceber, e por que é que ele fez essa afirmação, que a fé cristã, genuína, legítima, saudável, verdadeira, ela precisa ter somente Cristo? Porque ele estava percebendo que começaram a criar muita coisa. Eu brinco com a Carla, né? Com a minha esposa. Ela diz que quando ela morrer, ela não quer ser enterrada, ela quer ser cremada, né? E daí a gente brinca, de uma vez a gente estava conversando, ela falou assim, aí eu quero ser cremada, Márcio, e aí você pega as minhas cinzas e joga lá no jardinzinho da igreja. Eu falei, Deus me livre de fazer isso. Ela falou, por quê? Eu falei assim, vai ter uma romaria lá para Santa Carla? Porque, e algumas pessoas admiráveis na sua vida de fé, homens e mulheres que eram de fato, alguns eram admiráveis na sua entrega, na sua dedicação à sua fé. Mas esses homens, essas mulheres morriam, e aquela admiração começava a se transformar em veneração. E começou a se criar imagens daqueles homens, e começaram a tirar Cristo do centro, e a direcionar a sua oração para aquela pessoa, que era um homem, como qualquer outro homem, que era uma mulher, como qualquer outra mulher. Cristo, querido, você já ouviu isso aqui, vai ouvir muitas vezes. Cristo foi enviado para perdoar pecados. Eu não tenho o poder de perdoar os seus pecados. Eu posso ouvir os seus pecados, perdoá-los não. Deus perdoa pecados, e Ele escolheu perdoá-los em Cristo, no sacrifício de Cristo. Então, quando Ele percebe que havia muitos santos, muitas imagens, e que o povo começou a acreditar naquelas pessoas, e aquelas, preste atenção, querido, aquelas pessoas, elas não eram culpadas. Tem pessoas, de novo, a história de Francisco de Assis, batizado como Francisco de Assis, o nome dele nem era esse, né? Era um outro nome que eu não me lembro agora. Mas um homem que era de origem nobre, que tinha muitos recursos, e que por causa da sua fé, ele abriu mão dos recursos que tinha, e a herança que ele pegou, ele entrou no monastério, ele dedicou a sua vida, a sua fé, e todos os seus recursos ele doou para ajudar os pobres. É um homem admirável ou não é? É. Mas aí começaram a fazer orações para ele. E direcionavam orações para ele, pedindo ajuda quando estavam enfrentando necessidades. Então, estou usando o exemplo dele, nem me recordo agora se ele é contemporâneo, acho que veio até antes, mas estou usando o exemplo dele. E isso estava acontecendo de uma maneira assim generalizada, e se criavam imagens e nomes de santos para tantas e tantas coisas, e Cristo ficava como um ou mais um entre tantos que existiam. Então, como haviam muitos personagens, e Cristo estava ficando de lado, e pouco se sabia a respeito do Jesus de Nazaré, do homem que nasceu de uma forma miraculosa, sobrenatural,
como isso estava perdendo espaço no ambiente de fé das pessoas, Lutero começou a pregar, dizendo somente Cristo. E ele protestou, dizendo: a igreja precisa voltar a ter Cristo no centro. Jesus precisa voltar a ser o centro da vida das pessoas. A fé das pessoas precisa ser cristocêntrica. Jesus no centro. Jesus é o centro da igreja. Ele morreu pelos seus pecados, não foi o santo A, B, C ou D, por mais admiráveis que esses homens e essas mulheres tenham sido no seu modelo, estilo, na sua prática de vida. Eles não morreram para a nossa salvação. Alguns, sim, morreram para cumprir a sua missão, e são dignos de ser mencionados, preste atenção. Não saia por aí falando mal de santo, não. Não foi isso, essa não era a intenção de Lutero. Ele não estava atacando os santos homens e mulheres que tinham vivido. Ele estava atacando o ensino errado, que levava as pessoas a confiarem nesses homens e nessas mulheres como salvadores das suas vidas. Porque, de novo, muitos desses homens e dessas mulheres, nós deveríamos aprender sobre eles e imitá-los. Jamais venerá-los. Jamais venerá-los. Você lembra, eu preguei aqui dias atrás, eu não concluí aquela mensagem ainda, vou voltar a ela na história de Pedro com Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que Cornélio faz? Ele se ajoelha diante de Pedro. E Pedro diz assim: não se ajoelhe, eu sou homem que nem você. Eu sou igualzinho a você, Cornélio. A diferença é que eu sou judeu, você é romano, mas não se ajoelhe diante de mim. Só Jesus é digno de plena, total reverência, louvor e adoração. Ele é o centro da igreja, e Ele precisa ser o centro da nossa fé, a base da nossa fé. Foi Cristo que morreu para dar vida e levantar uma igreja. A igreja não é formada aqui eu preciso confessar, irmão, eu tenho uma dificuldade quando eu vejo o ministério Márcio Moreira dos Santos. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade com isso. Igreja tal, ministério Márcio Moreira dos Santos. Porque quando você começa a colocar o homem em evidência, tem alguma coisa errada. Quando o nome do seu pastor aparecer mais do que o nome de Cristo na sua igreja, quando você falar mais no nome do seu pastor do que no nome de Jesus, tem alguma coisa errada na sua fé. Porque não é o nome do Márcio que salva, é o nome de Jesus que salva. Não é o nome do Márcio que cura, é o nome de Jesus que cura. E eu estou falando do meu nome para não falar do nome de ninguém, tá? Para não falar de ninguém. Então Lutero, ele protesta, e ele diz somente Cristo. Somente a Escritura, somente Cristo. Por quê? Porque as Escrituras apontam para Cristo. Quando você estabelece a Bíblia como sua base, para aprender e crescer na fé, você vai descobrir que as Escrituras apontam para Jesus, para o Cristo. Jesus é o centro da igreja. Foi Ele que morreu para dar vida e levantar uma igreja. Nós somos corpo de Jesus Cristo. É assim que a Bíblia se refere a nós como igreja. Somos corpo dele. Somente o nome dele é que salva todos aqueles que o invocam. Atos 4:12, quando Pedro está pregando, ele diz: não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há nenhum outro nome, é o nome de Jesus, o Cristo, e é no nome dele que nós somos ensinados a orar. A Bíblia diz isso. João 14:13 diz que a igreja deve orar a Deus em nome de Jesus.
orar a Deus. Olha só, João 14:13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Versículo 14, o que diz o 14? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em meu nome. Então não é no nome, de novo, querido, do santo A, B, C ou D. Por mais admiráveis que a vida desses homens e mulheres tenha sido, e alguns deles tiveram vidas respeitáveis, com quem nós podemos aprender, mas não é o nome deles que salva. Não é o nome deles não é no nome deles que Deus responde oração. É no nome de Jesus. Um cristão verdadeiro acredita que o nome de Jesus salva, e somente esse nome é digno de receber o nosso louvor. Somente esse nome é digno de pautar as nossas orações. Somente esse nome é digno de toda a confiança. Jeremias 17:5, já lá, Deus vinha ensinando antes. Veja que a questão não é, o problema foi lá naquele contexto da igreja católica. Não, antes lá não existia nem igreja católica romana. Lá em Jeremias, no povo de Israel, já tinha o problema de buscarem deuses errados. E é nesse contexto que Jeremias escreve no capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando nós apartamos o nosso coração de Jesus, direcionamos o nosso coração para outras pessoas que não sejam Ele, nós corremos o risco de entrarmos em maldição. É isso que o texto diz: maldito o homem que confia no homem. A igreja verdadeira deve estar firmada em Jesus e não em homens. Não em homens. Somente em Jesus e não em homens. Aí eu faço uma pergunta: em quem você confia? No nome de quem você tem confiado? A quem, no nome de quem você tem orado? Em nome de quem você chega na presença do Pai? Somente Jesus pode salvar. Só Ele pode curar. Só Ele pode libertar. Só Ele pode transformar a minha e a sua realidade. Só Ele pode responder a minha e a sua necessidade. Só em nome dEle a nossa oração pode ser ouvida e respondida pelo Senhor. Diga somente a Bíblia. Somente Jesus. Então esses são os dois primeiros pontos: somente a Bíblia, somente Jesus. Sola Escritura, solo Christus é o texto em latim. Você pesquisar, você vai encontrar isso. Um outro ponto, terceiro, que Lutero estabeleceu: somente a graça. Sola gratia, somente a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, somente a Escritura, somente a Bíblia. A Escritura, ela aponta para Jesus, somente Jesus. Somente a graça foi revelada em Jesus. É em Jesus que Deus revela a sua graça. Então quando ele diz por meio da fé em quem? Em Jesus. Eu acesso e desfruto da graça por meio da fé.
E é muito importante isso, porque você pode ter fé, e uma fé forte, em algo ou em alguém que não seja Jesus. Você não pode ter fé na fé. Tem um movimento religioso atual, contemporâneo, que ele diz que você precisa ter fé na fé. Que é a tua fé que vai te transformar. Não, é a tua fé em Jesus. É ela que dá acesso à graça. E aí, Lutero ele enfatiza somente a graça. Por que que ele faz isso? Porque ele começa a perceber que nesse movimento, aonde a Bíblia é limitada, as pessoas não têm acesso, as leituras nos cultos eram feitos numa língua que o povo não compreendia, então o povo era induzido a engolir, a aceitar somente o que o pastor, o que o padre dizia. Ele percebe que muitos outros personagens começam a surgir e estão tirando o centro de Cristo, e nesse mesmo movimento ele começa a perceber que eles estão introduzindo algumas coisas. Primeiro eles tiram, olha só, primeiro você tira a Escritura, quando você limita, você não pode ler a Bíblia, você não tem capacidade para entender, quem tem que ler a Bíblia sou eu, e eu leio, interpreto e digo o que você tem que fazer. Aí tira a Escritura. Nisso ele vai tirando o centro de Cristo, vai tirando Cristo, vai deixando, não elimina totalmente Cristo, vai deixando Cristo de lado, e vai começando a colocar alguns outros nomes. Aí eu pego aqui o Santo Moreira, e eu digo, meu pai era um santo, e é a ele que você tem que orar. Meu pai era um homem bom, fiel, você viu a vida dele, o que ele fez, é a ele que... E aí o que eles começam a fazer? Só que para você orar para o Santo Moreira, você tem que trazer um trocadinho. Você tem que pagar uma indulgência. Você percebe o movimento? Irmão, você está aqui no culto agora. Acabamos de fazer um momento de oração aqui, né? Quem orou aqui? Quem orou? Você acredita que o Senhor ouviu a sua oração? Mas aí eu, que sou da igreja do Santo Moreira, eu digo assim, agora, a sua oração, ela só será ouvida e respondida se você depositar aqui, ó. Senão ela não vai ser ouvida. E aí tem o nome do santo aqui, Santo Moreira. Foi a ele que você orou, para ele responder. Você vai dar trabalho para o homem e o homem... Você trabalha de graça? Ué, você vai dar trabalho para ele cuidar dos teus problemas, você não vai dar nada, não vai querer pagar? Que negócio é esse? Lutero ele percebe que as indulgências, as cobranças pelas graças começam a tomar uma proporção, e aí as pessoas, como elas acreditam no seu líder espiritual, que acabou de interpretar a Escritura aqui numa linguagem que só ele conhece, ele disse que é assim, e aí ele diz que o valor agora é tanto, e eles começam a fazer isso. É isso que nós chamamos de indulgências. Aí, a coisa começa a tomar uma proporção ainda maior. Porque daí se descobre, se percebe na hora da confissão dos pecados. Lembra que eu disse, eu posso ouvir o seu pecado, eu não posso perdoá-lo. Nós caminhamos em renovo e nós temos essa prática de confessar os pecados uns aos outros, para sermos curados, é o que a Bíblia diz. Mas nós acreditamos que não é o outro que perdoa o meu pecado. É Jesus que perdoa. É o sacrifício de Cristo. Aí eu chego para o Diomedes e eu digo assim, Diomedes, eu cometi um pecado. Aí o Diomedes diz assim, tá bom, eu vou orar ao Santo Moreira por você, para que o seu pecado seja perdoado, mas é tanto, para que esse pecado seja perdoado. Aí eu digo assim, mas eu acabei de fazer um pedido de oração, o pastor pediu para a gente se colocar de joelho na cadeira e ter um momento de oração, de apresentar as súplicas. Não, aquele lá é um preço, a oração, o pagamento pelo pecado é outro preço. Então você pagava para pedir perdão e você pagava para pedir uma graça, um favor. E tudo começa a ser cobrado, tudo. Tudo tinha um valor, uma taxa, fosse qual fosse o nome do santo, a quem estava sendo feita a prece, o pedido,
tudo tinha um preço, tudo tinha um valor. Quando Lutero percebe isso, ele fica revoltado. Ele se revolta e diz: está errado. Está errado, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é pela graça, que não é por obra, que não é pagando o preço, que o preço já foi pago. É isso que a Escritura diz, é isso que a Bíblia diz, o preço já foi pago, e o preço que foi pago é o sangue derramado, sangue de valor incalculável, sangue precioso. E aí ele diz: por que eu preciso pagar? Por que o povo precisa pagar, se já foi pago? Querido, entenda uma coisa: você trazer o seu dízimo, isso é bíblico. Você trazer a sua oferta de maneira fiel e generosa, isso é bíblico. Mas não é para pagar nada, isso é responsabilidade. É a sua parte para que a obra de Deus avance. Não tem a ver com perdão de pecado e nem com salvação. Você não precisa tirar R$1 do seu bolso para ser salvo. Você não precisa fazer oferta nenhuma para ter o seu pecado perdoado. Você não precisa. Você não precisa fazer nenhum sacrifício. O sacrifício já foi feito. Você precisa acreditar e viver como a Bíblia orienta que deve ser vivido, para acessar e usufruir o que Deus tem. É isso que as Escrituras ensinam. Ele se revolta, e aí, o que é que ele começa a perceber? Ele começa a perceber que essas pessoas, na sua humildade, simplicidade e sinceridade, elas estão ficando cada vez mais pobres, e a igreja está ficando cada vez mais rica. As pessoas viviam numa miséria, mas quando elas vinham para as catedrais, e meu amigo Renan já teve esse privilégio, né, de visitar algumas catedrais mundo afora. Realmente são muito bonitas, né? Algumas têm paredes banhadas a ouro e coisa arada, né? Bonito, né? E são todas a maioria, né, são dessa época. E eles começam a perceber a disparidade. Porque a vida para os líderes religiosos, ela está cada vez mais luxuosa, como fruto do valor das indulgências que era pago pelos pecados e pelas graças. E aí ele se revolta. E ele então diz: não, o povo tem que juntar os trocadinhos que tem para pagar pelo pecado, para pagar para ter uma graça, para receber uma oração. Está errado. E então ele vai lá e prega na porta da catedral: somente a graça. E aí a base é Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é por obra, não é por nada que você vá fazer. Tem coisas que você precisa fazer porque diz respeito à vida de um cristão, mas não são essas coisas que garantem a sua salvação e nem o seu perdão. Você não faz para ser perdoado e nem para ser salvo. Você faz porque já foi perdoado e já foi salvo. Então você faz com uma expressão de gratidão a Deus, mas não como uma necessidade de pedir um favor a Deus. Ele começa a perceber que as pessoas tinham que pagar para cumprir penitências. Sabia disso? Você tinha que pagar, se você quisesse. Hoje ainda está mais tranquilo, né? Se você quiser pegar uma cruz e sair daqui até Curitiba carregando a cruz, mas naquela época você não podia fazer isso se você não pagasse. Você tinha que pagar para poder carregar a cruz. Porque a cruz pertencia à igreja. Então, para usar a cruz, os direitos autorais são da igreja. Então, você tinha que pagar para fazer uma penitência. Ele começa a perceber isso. E aí ele vai lá e encontra na Bíblia o quê? Ele encontra que Jesus, com seu sangue, pagou e apagou todos os nossos pecados por sua graça. E sem nós fazermos coisa alguma. Você já foi perdoado, irmão. Você crê em Cristo? Você crê em Cristo é o centro da sua vida? Ele é o seu Senhor? O seu pecado já foi pago. O que você cometeu e o que você ainda vai cometer.
pode pegar aquele dinheirinho que estava guardando lá para pagar o próximo pecado e me leva para comer uma picanha, tá? Usa melhor o dinheirinho lá, não precisa pagar. Me leva para comer uma picanha, tá? Havia uma determinação. A determinação era que o perdão só viria para quem pagasse. Só depois do pagamento, então, na época, o líder maior da igreja, daí ele assinava um documento dizendo que você estava perdoado. Era assim que funcionava. E aí vão outras coisas, como por exemplo, pagar para que alguém que já tivesse morrido, mas a pessoa morreu e não tinha uma vida alinhada às Escrituras, essa pessoa morreu em pecado, aí se pagava para que o morto alcançasse a salvação. Pagava-se um valor para que o morto saísse do inferno e fosse... Eu fico imaginando, né? Um anjo chegando no inferno dizendo, está pago, tira o fulano daqui. Eu fico imaginando os condenados, tudo lá no inferno, dizendo assim, pareceu um anjo, será que pagaram para mim lá? Aí, não, é o outro lá, né? Então você vem, sobe você. Aí eu disse assim, meu Deus, mas que família miserável, né? Nem para me tirar daqui. As obras não podem salvar ninguém. Boas obras são consequência da nossa salvação. Nós lemos Efésios 2, 8 e 9, Efésios 2, 10 diz que nós fomos, Efésios 2, 8 diz que nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, é pela fé em Cristo. O versículo 10 do mesmo capítulo diz que nós fomos criados em Cristo, em Deus, em Cristo, para as boas obras que Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Então, há boas obras que um cristão verdadeiro precisa fazer? Sim, mas elas não são para a nossa salvação, elas são consequência da nossa salvação. Perceba, as boas obras elas fazem parte da nossa prática de fé, mas não são elas que nos levam à salvação, elas vêm como resultado de salvação. Se você não tem boas obras, reveja em quem você está centrado na sua fé. Que livro você está lendo? Se você ler a Bíblia, você vai perceber. Se você tem dificuldade com ofertar, dizimar e etc., se você tem dificuldade com isso, reveja a sua fé. Porque a Bíblia mostra que isso são boas obras, não para a salvação, mas de quem já foi salvo. De quem já está salvo. É isso que Efésios 2,10 diz, que como bons servos de Cristo, que entendem o que aconteceu, e que estão debaixo do governo do Espírito, que foram alvos da misericórdia, da bondade, do favor, pessoas que experimentaram o amor de Deus, agora eles também querem manifestar o seu amor a Deus e ao próximo, com a sua vida, com as suas obras, com seus recursos. Uma igreja verdadeira proclama o perdão dos pecados gratuitamente em Jesus, sem necessidade de pagar nada. Igreja verdadeira. Como é que você identifica a igreja verdadeira da igreja falsa? A igreja falsa vai dizer que para você alcançar a salvação, para você ter a sua oração respondida, você tem que fazer tal coisa. Isso é característica de uma falsa religião. Somente a graça de Deus pode perdoar pecados. A salvação não é uma recompensa para o justo, é uma dádiva para o culpado. A salvação é dádiva. Nós éramos condenados, nós estávamos culpados. Ela foi nos dada gratuitamente no amado, em Jesus. Então, diga, somente a Bíblia. Somente a fé.
Somente Cristo. Somente a fé é o próximo tópico. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Efésios 2, 8, 9 fala que é pela graça, pela fé, mediante a fé em Cristo. Somente a fé, o justo viverá pela fé. Num tempo em que as relíquias e os objetos eram venerados, os santos eram venerados, eram carregados em procissões, multidões se sacrificando, pagando as suas indulgências. Ele vem e diz assim: você só precisa ter fé no que Deus fez quando entregou o seu Filho e quando o Filho de Deus morreu na cruz. É só isso que você precisa fazer, nada mais é necessário. A Bíblia, ela define a fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. E o mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas lembra que eu falei agora há pouco que você pode ter uma fé muito forte em algo que não seja Cristo? Ou em alguém que não seja Cristo? Então não basta ter fé, precisa ser a fé correta. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é essa fé? A fé pela qual esse justo vive. É a fé em Cristo. E aí, baseado nisso, Lutero determina que não deveriam se mais reverenciar objetos, nem visíveis nem invisíveis, não se podia fazer, não era mais necessário fazer grandes sacrifícios, pagar indulgências para agradar a Deus. Somente pela fé em Cristo nós podemos receber o perdão, a salvação e a resposta das nossas orações. Somente pela fé. Um cristão genuíno, verdadeiro, que é igreja de verdade, ele vive a verdadeira fé em Cristo, nas Escrituras, em Deus. É essa a fé que Deus olha e que Ele responde. Não é a fé baseada nos conceitos humanos, mas é a fé estabelecida por Deus na sua palavra e revelada por Deus no seu Filho. A fé estabelecida por Deus na sua palavra e revelada por Deus em seu Filho. Essa é a fé. Não há outra fé, tá? A igreja verdadeira ensina a exercer a fé sem necessidade de amuletos. Você não precisa de nenhum amuleto. João 20, 29, Jesus está falando com os seus discípulos quando eles veem algumas coisas e eles começam a ficar admirados pelas coisas que estão acontecendo, e aí ele cunha uma expressão, ele diz assim: bem-aventurados os que não viram, mas já creem. Somente pela fé é que nós podemos receber a salvação e sermos abençoados. Quinto ponto: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Isaías 42, 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não darei a outro a minha glória, nem a imagens darei o meu louvor. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, Lutero ele começa a perceber que não é só Cristo que está ficando fora, não é só a Escritura que está sendo omitida, não é a fé, apenas a fé que está sendo comprometida. Ele começa a perceber que o próprio Deus está perdendo o seu lugar de glória. Ele começa a perceber que as pessoas estão mais focadas no que os homens estão ensinando e estão tentando responder o que os homens pedem do que fazer o que agrada a Deus. Eles começam a render glória a homens, a instituições, e eles tiram Deus do centro. E quando eles fazem isso, eles estão tirando a glória de Deus. Lutero não aceita. E ele começa a fazer esse levante, esse protesto, que, como eu já disse aqui, se refere a santos, homens e mulheres
De novo, querido, quero deixar bem claro aqui. Os crentes, os cristãos evangélicos, algumas vezes eles têm um problema, por exemplo, com Maria. Ficam falando mal de Maria. Você quer uma mulher mais admirável do que Maria? Digna de ser imitada. Digna de ser imitada. E assim como outros homens e mulheres que percorreram a história cristã para chegar, para que a cristandade chegasse até nós do jeito que chegou. Mas Lutero ele começa a perceber que isso começa a tirar o lugar do que deve ser o centro. E Deus começa a ser roubado na sua glória. Quando essas imagens começam a receber mais louvor, mais honra, mais reverência, mais dedicação, mais devoção do que o próprio Deus. Por quê? Porque começou lá, quando a Escritura foi omitida, quando as pessoas não tinham acesso à Escritura. Então eles não sabiam o que Deus realmente queria, e eles começam a acreditar no que os homens dizem que Deus quer. Ele não aceita, faz todo esse movimento, e aqui ele começa a enfatizar que toda a honra, toda a glória, todo o louvor devem ser dados a Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Quem é que acredita na volta de Jesus? Quem é que está esperando o retorno de Jesus? Que tem gente que acredita, tem gente que não espera, né? Mas pode ter certeza, ele vai voltar, ele está voltando, ele vai voltar. Olha só o que diz Apocalipse, que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, alguém vai ler e vai dizer: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória e louvor. Quando Jesus voltar, aqueles que o servem, aqueles que vivem a verdadeira fé, a uma só voz, vão render a Ele todo louvor, toda a honra, toda a glória. E vão bradar que Ele é digno. Ele é digno de receber tudo. Riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Por quê? Porque Ele foi morto. Porque Ele fez o que nós precisávamos para a nossa salvação. Jesus, que é o Filho de Deus e o próprio Deus, Ele é digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E é por isso que Lutero escreve cunha lá na porta, lá no prego, na porta da catedral: somente a Deus a glória. Somente a Deus toda a glória, somente a Ele, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Olha o que Paulo diz, quando está ensinando a igreja de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 de Gálatas, Paulo está ensinando e ele diz o seguinte: ainda que nós, ele está falando dele, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que este seja amaldiçoado. Pode aparecer um anjo. Na verdade, isso já aconteceu, sabia? Tem um anjo que quer louvor, que quer glória. Sabe qual é o nome dele? Eu não sei como é que se chama ele. Tem vários adjetivos: cramunhão, capeta, sujo, fedorento, rafuage, inimigo, ladrão, pé peludo, pata de bode, eu não sei como é que se chama ele. Esse anjo já quis tirar o lugar de Deus. Os verdadeiros anjos, quando você vai para a Bíblia, os genuínos anjos, sabe o que eles dizem? Quando eles aparecem diante de pessoas e as pessoas vão se curvar diante deles, sabe o que eles dizem? Não me louvem, eu sou apenas um servo. É a Ele que você tem que louvar. É isso que Paulo está falando. Ainda que um anjo apareça, ainda que um baita de um pregador, um homem, uma mulher admirável, não. O evangelho é aquele que tem Cristo no centro, que tem Jesus como centro.
aquele que está de acordo com as Escrituras Sagradas. Lutero faz isso, queridos, porque a igreja estava há muito tempo distanciada da verdade. E quando você vai estudar a história, você vai perceber essa época é uma das piores épocas da humanidade. Em nome de Deus se mata, se comete injustiça, se exaure o povo, extorque-se o povo, e até hoje alguns usam isso como argumento contra a fé dos cristãos. Mas estava tão desvirtuado, estava tão fora de centro, estava tão fora da base, que não tinha como acontecer outra coisa, só tinha que dar nisso. Porque quando você tira Deus do centro da vida das pessoas, as pessoas perdem o rumo. E o que elas fazem só produz desgraça, só prejuízo para si próprias e para a humanidade. Só traz prejuízo. Hoje existem muitos tipos de igrejas, muitos tipos de religiões, a ponto da gente ficar meio confuso. As pessoas elas ficam confusas. E nós precisamos discernir. Precisamos discernir. Entender o que é o certo e o que é o errado. E é por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro que nem mesmo uma manifestação sobrenatural pode contradizer o que já está escrito, o que já está definido. Nem que um anjo apareça. O anjo, eu tive uma experiência, de madrugada o anjo apareceu e disse que Jesus não é o Senhor. Não interessa o tamanho da experiência. É anjo, mas é anjo caído. Qualquer pregação diferente do que está na palavra, no evangelho, não deve ser aceita como verdade. Vai trazer prejuízo para aqueles que dessa forma acreditam. E é baseado nesses 5 princípios, nesses 5 pontos, que Lutero classificou e pregou na porta da catedral, lá em 1517, que nós podemos identificar hoje o que é a igreja verdadeira e se eu estou fazendo parte da igreja verdadeira. Somente a Bíblia, que é a palavra de Deus, somente a graça, que perdoa pecado, somente a fé que leva à salvação, somente Cristo, que é o Salvador, e toda a glória somente a Deus. Você pode repetir comigo? Diga: somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e toda a glória a Deus. Quero convidar você a orar. Eu sei que você veio aqui esperando, você veio, já ofereceu o seu louvor, seu cântico, já ofereceu sua adoração, suas ações de graças ao Senhor no primeiro momento. Nós já tivemos um momento específico para você fazer a sua oração e apresentar ao Senhor as suas súplicas, a sua necessidade, e eu creio que você veio ao lugar certo. Porque nós estamos aqui tentando adorar, buscando adorar o Deus verdadeiro, baseado naquilo que a Bíblia diz. Então eu acredito que foi Ele que ouviu a sua oração. E eu acredito que essa oração que você apresentou será respondida. Mas, independentemente do tempo que leve para essa sua oração ser respondida, a sua vida precisa ser vivida de uma maneira que o glorifique, de uma maneira que o exalte. Só Ele é digno de toda a glória. Só Ele. Amanhã não é dia das bruxas não, viu, querido? Os pais se esforçam tanto para enfeitar os seus filhos com fantasias de bruxinho, bruxinha. Pega amanhã a Bíblia e leia com o teu filho. Leia com a tua filha, faz uma oração com ele e com ela. Fala de Jesus, fala do amor transformador, fala da salvação, fala da necessidade de orar a Deus pedindo perdão pelos pecados cometidos. Fala de Deus, fala de Jesus. Ensina os teus filhos no caminho. A gente se esforça tanto, a gente se empenha tanto para dar o melhor para os nossos filhos. E isso deve ser feito. Mas o melhor que você pode dar para o seu filho é Jesus. É a fé verdadeira, genuína em Jesus. É isso que vai sustentá-lo nos momentos mais difíceis da vida.
Você pode dar a ele um bom estudo, deve dar, se esforçar para que ele estude ela, se forme da melhor maneira possível. Mas um dia, se apesar da formação, ele perder o emprego, estiver desempregado, passando por necessidade, sabe quem é que pode sustentá-lo no momento de crise? A fé em Jesus. A fé em Jesus. Sabe o que é que pode mudar a sua vida? A fé em Jesus. É a fé nele que pode transformar o que você vive hoje e garantir um futuro de esperança e paz. É isso que a Bíblia diz. São esses os pensamentos que ele tem a nosso respeito. Pensamentos de bem, não de mal, que nos reservam um futuro e uma esperança. É isso que a profecia diz. Mas para que a gente acesse isso, nós precisamos estar centrados na fé correta. Essa fé está nas Escrituras, na Bíblia, no livro que você tem. Leia, se dedique, se esforce, se empenhe para aprender mais de Deus. Essa fé está centrada em Cristo. Renda a Ele todo dia, não só aqui no momento do culto quando você vem, mas renda a Ele todos os dias a sua oração, apresente a Ele as suas necessidades, e eu garanto para você, você vai começar a ver diferença. Você vai começar a ver diferença. As coisas vão começar a acontecer, porque Ele não desampara. Nós lemos aqui no início, antes de pregar, sujeitem ao Senhor todas as suas preocupações e os seus planos serão estabelecidos, serão bem-sucedidos. Sujeite a Ele, as coisas vão acontecer. Você será bem-sucedido. É isso que a Bíblia diz, mas nós precisamos sujeitar a Ele, do jeito certo, da forma certa, e a forma certa é o jeito dele. Não é nem o meu e nem o seu jeito, é o jeito dele. E eu quero convidar você para orar por mais alguns minutos. E que a oração agora não seja apenas para pedir algo. Você já fez isso, você já pediu. Agora seja para dizer: Senhor, eu quero viver de uma maneira que te glorifique. Eu quero viver a fé correta. Eu quero viver do jeito certo. Me ensina, me dá discernimento, me dá sabedoria. Me ajuda a viver de uma maneira que a minha vida glorifique o teu nome. Que tudo que eu fizer, que tudo que eu conquistar, que tudo que eu realizar, que tudo que eu viver, traga glória ao Senhor. Ao Senhor. Porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da sua glória.